Bom, então hoje a gente começa a falar das glândulas tireoide, paratireoides e das gônadas, tá? Nós damos início nas glândulas tireoide e paratireoides. Então, abaixo da cartilagem aqui da nossa laringe, tá? Na porção bem inicial da traqueia, nós temos essas duas glândulas, que é a glândula tireoide e a glândula paratireoide. Essa glândula tireoide, ela é responsável, ela tem a função de secretar os hormônios que são super importantes para o controle do equilíbrio do nosso organismo, ou seja, para o controle da homeostase do nosso equilíbrio. Por exemplo, o que ela faz? Ela controla a nossa pressão arterial e também controla o nosso ritmo cardíaco. Então, essa glândula ela é bem importante para a manutenção da pressão arterial das pessoas, tá? Os hormônios que ela produz são a triiodotironina, que a gente conhece como T3, e a tiroxina, que é o T4, tá? Esses dois hormônios atuam em conjunto, tá? Atuam associado, regulando toda a atividade metabólica das células do nosso corpo. A presença desses hormônios no sangue aumenta a nossa atividade metabólica celular, tá? Garantindo maior eficiência da utilização da energia das nossas células. Quando esses hormônios eles estão baixos, tá? Ele vai ter o efeito contrário. Ele vai diminuir o consumo da energia da atividade celular, o que vai possibilitar uns estados de repouso e economia dessa energia no nosso corpo. Só que o aumento e a diminuição dessa atividade da glândula tireoides em níveis anormais resulta em duas disfunções importantes, que a gente chama de hipertireoidismo e o hipotireoidismo. A PROF tem o hipotireoidismo, tá? Eu tomo todo dia de manhã, em jejum, eu preciso tomar um comprimido com uma concentração de T4. Então, todo dia eu preciso tomar esse hormônio porque a minha glândula não produz o suficiente. No hipertireoidismo, então, tem produção excessiva desse hormônio da tireoide, o que causa alterações no corpo como o seguinte: a pessoa começa a perder peso rapidamente, porque a célula está muito acelerada, tá? E aí tem aumento de sudorese, a pessoa transpira com muita facilidade, a temperatura corporal está sempre elevada, está muito irritada porque está sempre acelerada, está sempre agitada, e a pressão sanguínea... Muito estresse. E o hipertireoidismo, ele provoca a elevação da pressão arterial. Então, deixa a pessoa com a pressão arterial elevada. No hipotireoidismo, vai ter a diminuição da concentração do T3 e do T4, o que vai causar queda na atividade metabólica, tá? E aí os sintomas é o quê? Cansaço, ganho de peso, tá? Porque as células metabolizam menos o organismo. Tem a diminuição da temperatura corporal, entre outros sintomas, descamamento da pele, tá? Sonolência muito grande, fadiga. Então, o hipotireoidismo pode causar isso. A calcitocina é um outro hormônio tireoidiano, tá? Que atua também no metabolismo do cálcio. O que esse hormônio faz? Ele retira a quantidade em excesso de cálcio que está no sangue e pega esse cálcio e coloca nos nossos ossos. Por quê? Os ossos precisam de cálcio, o nosso sangue não precisa ter uma reserva de cálcio. Então, esse hormônio ele é fundamental para pegar esse excesso de cálcio que está no sangue e mandar para os nossos ossos. Se esse hormônio não existisse, a gente poderia estar formando cálculo renal, pedra no rim, direto, tá? E aí, isso são as funções das tireoides. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta, vocês têm a imagem dela aí, né? Que fica bem aqui, é uma glândula bem grande, se a gente for ver, e nela tem as 4 paratireoides, tá? Que são 4 pequenos glóbulos que estão aderidos nessa tireoide. E essas paratireoides, elas são responsáveis por produzir o paratormônio
que atua junto com a calcitocina, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem excessos, quando a gente consome, né, um excesso de alimento rico em cálcio, como leite, como ovo, o nível desses cálcios ficam elevados na nossa corrente sanguínea. E aí, isso vai inibir a produção do paratormônio, que estimula a produção de calcitonina, que favorece então o depósito de cálcio nos ossos. Em contrapartida, quando o nível de cálcio no sangue está bem baixo, aí vai ter um estímulo da produção do paratormônio para quê? Para promover a liberação desse cálcio que está armazenado nos ossos e aumentar a reabsorção dos rins, tá? Então, essas glândulas são fundamentais para isso. Então, esses dois hormônios, eles têm ação contrárias. Um estimula e o outro reduz. E eles são responsáveis por quê? Por manter os níveis de cálcio sempre constante dentro do nosso corpo, que vai variar entre 10 miligramas para cada 100 ml de sangue. Isso é muito importante, tá? A gente tem, então, sempre lembrar que nessa região aí, ó, a gente tem uma glândula bastante importante, que é a nossa tireoide. Ok? Pessoal, em casa, tranquilo? Sim. Dúvidas, perguntas? Posso continuar? Agora, nós vamos falar das gônadas, que são as únicas estruturas diferentes no homem e na mulher. E são elas que vão determinar as características sexuais femininas na menina e as características sexuais masculinas no homem, tá? Então, as gônadas são os nossos órgãos produtores de gametas. São elas que produzem os nossos gametas. No homem, nós temos o testículo e nas meninas temos os ovários, tá? São 2 testículos no homem e são 2 ovários na mulher. Além disso, essas glândulas, elas controlam o ciclo reprodutivo dos animais. Por quê? Porque elas produzem os hormônios sexuais que são responsáveis por toda a maturação sexual. Quando vocês começam a produzir esses hormônios sexuais, é quando começa a aparecer as diferenças no corpo de vocês, tá? Então, isso acontece na puberdade, quando a menina começa a desenvolver os caracteres secundários e o menino também. Nas gônadas masculinas, que são os testículos, o menino produz a testosterona, tá? Que é o hormônio que vai ativar a produção de espermatozoides e também vai estimular o seu desenvolvimento das características secundárias. É quando o menino começa a engrossar a voz, quando o menino começa a ganhar mais massa muscular, aparece a barba, tá? Então, tudo isso aí começa a aparecer graças à produção desses hormônios, tá? Essa produção de hormônio e gametas... Professora, o Victor Moraes está falando para você aceitar ele. Essa produção de hormônios aí... Opa, tá mesmo. O João Pedro também. Essa produção de hormônios aí pelos testículos, tá? É estimulada por 2 hormônios que vêm lá da hipófise. O hormônio luteizante e o folículo estimulante, tá? E quando que isso começa? Começa na puberdade de vocês. A puberdade masculina é um pouquinho mais tardia do que a puberdade feminina. O menino começa a ter alterações aí, normalmente entre os 12 e 13 anos. Algumas meninas já começam a ter alterações a partir de 10 anos. De 10 a 11 anos, elas já começam a ter algumas alterações hormonais aí. Então, a puberdade feminina é mais tardia. No organismo feminino, a partir da puberdade, os mesmos hormônios da hipófise, tá? Que é o luteinizante e o folículo estimulante, vai provocar o amadurecimento dos folículos ovarianos, que a menina já nasce com esses folículos, tá? E aí elas vão começar a liberar os ovócitos, que é o óvulo imaturo, tá? E aí, uma vez por mês, um ovócito amadurece e a menina libera um óvulo. E é esse óvulo que vai estar pronto para ser fecundado. Quando não ocorre a fecundação desse óvulo, a menina vai passar a ter o que a gente chama de menstruação, porque o útero dela começa a descamar e aí ela vai sangrar
toda vez que acontecer. Então, a cada ciclo de 21 ou 28 dias, a menina vai ter um ciclo menstrual, tá? Essas células do folículo que sobram lá após a ovulação formam o corpo lúteo, tá? Que é a estrutura que é responsável por produzir o hormônio feminino, que é a progesterona, e também o estrógeno, tá? Esses dois hormônios são responsáveis por preparar o corpo da mulher para receber uma gravidez. Quando essa gravidez não acontece, é por isso que vem a menstruação, tá? Então, a partir de 11, 12 anos, é normal que a menina menstrue uma vez por mês, certo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Sim, não? Não, pode continuar. Então, o menino produz um hormônio bastante Pode continuar. característico, que é a testosterona, e a menina produz dois hormônios, que é a progesterona e o estrógeno, tá? Os dois associados garantem as características sexuais femininas e a testosterona garante as características sexuais masculinas. E esses hormônios, eles são secretados a partir do estímulo de um hormônio que vem lá da hipófise, que é a glândula que nós trabalhamos na aula anterior, certo? Então, para agora, vocês vão fazer para mim, nessa aula, antes do intervalo aí, que falta 10, 15 minutinhos, né? Vocês vão fazer para mim, então, o módulo 64 e 65, tá? Deixa eu só conferir se é 64 e 65 mesmo. Então, vocês vão fazer para mim esse módulo aí agora. E já vão postar na plataforma. Eu vou abrir o campo lá, vou colocar essa aula que eu gravei ela hoje, e vou colocar o campo para vocês anexarem a tarefa. Na aula seguinte, a gente continua falando das glândulas e a gente conclui o capítulo. Certo? O exercício 1, vocês não precisam fazer, tá, gente? Então, vocês vão começar a fazer o exercício a partir do 2. Então, a partir do exercício 2, que são os propostos, que vocês vão começar a fazer as atividades. Eu vou ficar acompanhando os recebidos e acompanho os que estão aqui para a gente saber o tempo mais ou menos que vocês vão gastar para fazer em casa. Certo? Certo. Então, até depois do intervalo que a gente volta para a aula, para a reunião. Beleza? Até. Tá, prof, tchau. Tchau, tchau.